Quando a gente olha o PAC, o eixo de transporte eficiente e sustentável, e aí vale a pena destacar essas palavras, né, principalmente sustentável, a gente vê uma carteira de 280 bilhões de reais, das quais 201 bilhões estão para serem viabilizados via PPP, e isso eu estou falando de rodovia e ferrovia, e naturalmente isso passa pela NTT. Acho que o deputado Arnaldo Jardim falou ali da felicidade, da surpresa de saber que o governo atual continua com essa linha de parceria com o privado, afastando um pouco qualquer discussão ideológica e tendo um pragmatismo para a gente tocar a agenda de infraestrutura. E esse desafio não é trivial. Para ter um parâmetro, uma comparação, a gente vai ter aí nos próximos anos, a gente já tem contratado 50 bilhões de investimentos para fazer só em rodovias, e a gente tem um esforço ainda de mais 60 bilhões a serem contratualizados nas nossas rodovias, se a gente comparar com o que foi investido no Programa de Concessões Rodoviárias Federais de 2010 a 2022, a gente investiu mais ou menos 50 bilhões, a gente está falando aí em mais do que dobrar, um esforço, um ritmo de cerca de 11 bilhões de investimentos em rodovias por ano, via PPP. Então, esse esforço ele não é trivial, é um esforço sem precedentes. E aí, para fazer frente a esse desafio, a gente separou aqui, eu acho que 3 pontos que são fundamentais. E eles foram tocados em alguma medida aqui nas falas anteriores. Eu vou dar para o primeiro ponto o nome de arranjo institucional. E arranjo institucional é a gente ter as instituições funcionando da maneira para a qual ela foi concebida, e isso viabiliza 2 coisas. Primeiro, acho que foi o Guidotti que tocou nesse ponto, a Natália trouxe também, bons projetos. Então, quando a gente tem instituições funcionando com boas engrenagens, isso leva a gente a ter bons projetos, projetos que param de pé. Então, bons projetos são projetos que são financiáveis, né? Acho que esse foi um ponto de mensagem que o Guidotti trouxe. E o segundo ponto da relevância do arranjo institucional bem calibrado é segurança jurídica. Então, não adianta a gente ter bons projetos, assinar contrato, e um contrato em financiamento em infraestrutura, os senhores sabem muito melhor do que eu, é intensivo em prazo e capital, um contrato de 30 anos que vai ser amortizado lá na frente, se a gente daqui 5 anos, daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos, tiver soluço no meio do caminho, isso leva risco para o financiamento e para a viabilidade do projeto. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, do ponto de vista de visão da agência. A agência não tem solução para tudo, Natália, como você falou, né? Tampouco sabe fazer bolo azul, mas a gente sabe da nossa função, que é ser o fiel da balança nesse sentido, né? A agência tem esse viés de ser um órgão de Estado e ter essa perspectiva de longo prazo e não de eventos e, eventualmente, questões que não enderecem esses aspectos que são fundamentais para a infraestrutura. Portanto, arranjo institucional acho que é o primeiro ponto.